Louvado seja o nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz gloriosa, bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos e pessoas amigas que nos ouvem, nós estamos nesse segundo trimestre de 2020 estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a todos para iniciarmos o trabalho orando. Bendito e eterno Deus, Pai da glória, graça nós te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Deus eterno, eu te apresento cada um dos irmãos, das pessoas amigas que vão assistir, que estão assistindo junto conosco este trabalho, aqueles que vão ver mais à frente, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, opera maravilha, fala através da tua palavra, Senhor, que a tua palavra, como diz, que faça o efeito que te apraz. Então, Senhor da glória, vai operando maravilha, te revela a cada um através da tua poderosa palavra e nos faz não somente ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da tua palavra. Então, Senhor, que cada um de nós, teu Espírito toque grandemente para que nós possamos, ó Deus eterno, vivermos a tua poderosa palavra. Então, Senhor da glória, já eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos e pessoas amigas que nos ouvem, nós hoje vamos ministrar sobre a lição de número 12, que tem como título a conduta do crente em relação à família. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse segundo trimestre de 2020, 21 de junho de 2020, louvado seja o nome do Senhor. Texto áureo: por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Louvado seja o nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 31. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para todos sempre. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para todos sempre. Então, irmãos, nós vemos aqui, na verdade prática, que o casamento é homogâmico, apesar que muitos querem que não seja, mas que o homem de Deus precisa ter um único cônjuge. E o casamento também é entre sexos diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Entre macho e fêmea, heterossexual. E também algo importante na nossa geração: ele é indissolúvel. O casamento, só a morte separa o casal. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que nós possamos ter estes conceitos na nossa mente como cristão, para podermos ser felizes. O casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isso é o que o cristianismo, isso é que Cristo falou, O princípio da família começa desta forma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe. Efésios 5, 21 ao 33 e capítulo 6, do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 21 do capítulo 5:
sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a mulher está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devam os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Louvado seja o nome de Jesus, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, diz assim o versículo 1: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Como já falamos, irmãos, lição de número 12, a conduta do crente em relação à família, a conduta do cristão em relação à família. E esta lição, irmãos, nós temos como objetivo geral, mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Este é um projeto de harmonia, não é de desavença, mas precisamos ter um relacionamento harmonioso, entre marido, mulher e filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos específicos nos pedem para refletir sobre a conduta bíblica, a conduta bíblica prescrita aos maridos. No ponto 2, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E no ponto 3, orienta a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição, nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico diz assim: a conduta do crente como marido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E neste tópico nós temos 3 subtópicos. O primeiro, o papel do marido como líder da família. O segundo, o amor como elemento primordial. O terceiro, o cuidado do marido à esposa. Segundo tópico, a conduta da crente como esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Também temos 3 subtópicos: o conceito de submissão cristã, a condição da mulher cristã e a reverência devida ao marido. Terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Temos também 3 subtópicos: a responsabilidade dos pais,
a conduta requerida dos filhos e o mandamento como promessa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Começando, irmãos, esta lição, a introdução, na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino, louvado seja o nome do Senhor, que pressupõe o matrimônio, como já falamos, homogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6, está relacionado a esta ordem. No modelo divino, os membros das famílias são iguais, sem nenhuma dúvida, porém cada um desempenha papel diferente, louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, irmãos, vamos ver esta conduta, da família cristã, do marido, da mulher e dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico, vamos adentrar, que trata sobre a conduta do crente como marido. Vamos aprender, neste dia, nesta lição, a respeito desta conduta, como nós, como homem, como chefe de família, como nós, como cristão, devemos nos comportar, como marido, como líder do lar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos quebrar paradigmas, coisas que alguns acham, condenam, mas nós devemos ver que os padrões bíblicos nós temos que seguir de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, neste tópico, irmãos, estudaremos a analogia, referente ao marido, como já falamos. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa, louvado seja o nome do Senhor, a igreja. Então, estamos sendo elevados, a família está sendo elevada ao mais alto patamar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E este patamar, irmãos, veremos uma ordem de autoridade. É a palavra de Deus que diz isso. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz bem claro isso. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós podemos ver, irmãos, que o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Aqui, irmãos, nós podemos ver, aqui cai por terra o movimento feminista com viés neomarxista, considerando esse modelo de família, como um sistema opressor do homem contra a mulher. Nós vemos aqui esse movimento feminista. Nós temos que ter muito cuidado, mas podemos ver que, ao contrário deste falacioso discurso, nas escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, queridos e amados irmãos e pessoas amigas, não discordamos que há opressão nesta sociedade sobre a mulher. Não discordamos que há maridos opressores, mas não maridos cristãos. Não a igreja de Cristo. Pode ele até confessar, dizer que é cristão, mas não é verdadeiro. Mas o verdadeiro cristão, com certeza, está baseado no amor, no fundamento, do amor e do respeito mútuo. Então, estas críticas não devem de forma nenhuma nos abalar, porque ela não sobrecai sobre a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver em João 13,
34 e 35, que fala deste fundamento, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem ama não persegue, quem ama não é opressor, quem ama não é ditador. Louvado seja o nome do Senhor. Então estas críticas destes movimentos feministas, que temos que ter cuidado, porque às vezes estão inseridos em igrejas, né? Pessoas que dizem, né, que estão no nosso meio e fazem parte destes movimentos, mas nós temos que ter cuidado e seguirmos em frente, baseados na palavra de Deus, que de forma nenhuma atinge a igreja de Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, os maridos devem também manter a união, né, e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Foi o que nós vimos aqui. Então não há nada de opressor. Se nós formos ver o apóstolo Paulo na leitura que lemos, leitura bíblica em classe, Efésios 5, 25, parte A, que diz claramente: vós, marido, amai vossa mulher. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E aí, irmãos, nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 13, né, que sai dissertando sobre o amor. Eu peguei aqui alguns versículos da palavra de Deus, 3 versículos, o versículo 3, o versículo 4 ao 7, que fala como se comporta o amor. O amor diz assim no versículo 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, a igreja de Cristo, o relacionamento entre marido e mulher é desta forma. Então, de forma nenhuma há opressão, né? Há algo forçado, mas há algo natural. Como a igreja ama Cristo naturalmente, sem ser forçada, da mesma forma, né, o casal, a mulher ama seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, este amor é um amor incondicional, um amor altruísta. Este é o amor que Cristo manda que o marido ame a sua mulher. Um amor, né, sacrificial, porque ele compara com a igreja. Cristo nos amou, irmãos, sem merecermos. Foi um amor sacrificial, um amor que nós não tínhamos e não temos condição nenhuma, né, para agradar a Cristo, mas ele fez este amor sacrificial. Então, quando o homem se submete desta forma, como líder, como cabeça, usando o amor que está na palavra de Deus, vivendo este amor, com certeza esta mulher se sujeitará a seu marido em amor, né? Não é na opressão, não é com certeza num modo forçado. Então, desta forma, o homem tem que se suportar, tem que se comportar, louvado seja o nome do Senhor, desta forma que ele com certeza vai ter o respeito e a autoridade no seu lar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assim, a igreja de Cristo, né, foi atraída por Cristo. Ela foi atraída por meio do amor, como já falei, não foi por meio, né, forçoso. O amor é o elemento primordial nesta conjuntura, é o fundamento, como já falamos na lição anterior. O amor é o fundamento da igreja, né? Porque o fundamento da igreja é Cristo, mas Cristo é amor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, Efésios, estamos encerrando este tópico, diz Efésios 5, versículo 28, parte B: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
Olha, irmãos, se nós vemos, a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, como já vimos na palavra de Deus, na leitura bíblica em classe, né? Que o homem e a mulher serão uma só carne, eles fazem parte uns dos outros. Nós vemos aqui, irmãos, também claramente, estas ações de cuidado não se limitam apenas nas provisões materiais, louvado seja o nome do Senhor, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras. Então esse é o relacionamento do marido com a mulher, para que a mulher se sujeite ao marido em Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Então a síntese, o resumo deste tópico diz assim: ao marido Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Isso é que diz a palavra de Deus. Então o homem tem duas funções na família: liderar o lar e amar sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos adentrar o segundo ponto. Agora vamos tratar da conduta, né, da mulher, da esposa. Tratamos agora da conduta do marido, fizemos um breve resumo, e agora vamos tratar, né, da conduta da esposa na família. De acordo com a analogia paulina, esta relação de matrimônio, né, mulher casada, é comparada à igreja de Cristo. Então aqui, irmão, na analogia, na leitura bíblica em classe que vimos aqui, Paulo comparando a igreja, a mulher, à igreja de Cristo. Efésios 5:21, na leitura bíblica podemos ver: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, irmãos, quando esses movimentos falam, olha, há machismo, dizendo que a mulher tem que se sujeitar ao homem, mas a palavra de Deus começa, irmão, não é só a mulher, nós temos que nos sujeitar uns aos outros, né? Para sermos cristãos, temos que nos sujeitar. Tanto a mulher tem que se sujeitar ao homem, como todos nós, o corpo de Cristo, como diz aqui, mais uma vez repetindo, 5:21, sujeitai-vos uns aos outros no temor. No temor, irmão, não é temendo a Deus, mas é reverenciando Ele. Louvado seja o nome do Senhor, no temor de Deus. Efésios 5:24, também da leitura bíblica, diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, né, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Como uma mulher não vai se sujeitar a seu marido se o seu marido a trata bem, se o seu marido está vivendo a palavra, se o seu marido está imbuído nos mandamentos de Cristo? Com certeza essa mulher tem prazer, ela terá prazer de se sujeitar a seu marido. E aí, no caso das esposas, a submissão, irmãos, aqui deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que a igreja está sujeita a Cristo? É forçada? Não, ela está em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma forma, a mulher tem que se sujeitar ao marido em amor. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional, né, ao domínio de alguém, como a teoria feminista neomarxista, né, diz isso, mas voluntária, de grata aceitação de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidando do marido. Podemos ver aqui, irmãos, como era a sociedade judaica. Como é que a sociedade judaica tratava as mulheres? Ela tratava de forma secundária, ela tratava como propriedade do homem. Aí sim, podemos ver, né, uma discriminação. Podemos ver também, irmãos, que a sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores.
As esposas eram escravizadas, mas aí veio Cristo para mudar os paradigmas. Veio Cristo, veio o Evangelho de Cristo. As mulheres alcançaram uma posição digna igual à dos homens. Questão de dignidade, que cada um tem a sua função na família. E nós podemos ver isso, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Podemos ver aqui na palavra de Deus, esta posição. Gálatas, apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, fala: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha aqui, algo tremendo, Jesus mudando, valorizando, colocando a mulher num patamar alto, de igualdade, colocando a igreja de Cristo no mesmo patamar, sem diferenciação de judeu ou grego, sem a diferenciação, louvado seja o nome do Senhor, de macho e fêmea. É a palavra de Deus que diz isso, louvado e seja o nome de Jesus. Nós podemos ver, irmãos, Jesus também, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Sabemos que aqueles povos não falavam, se falavam, Sabemos que o homem, também a sociedade daquela época, não costumava para falar com a mulher, em público, sozinho principalmente, falar no meio da rua, não poderia, a mulher, não existia esse costume, mas nós vimos ali Cristo mudando tudo isso. Podemos ver em João 4:9, que diz: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, vimos toda aquela história, aquela passagem. E podemos ver também, portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo. Podemos ver em Gálatas 5:13. Porque vós, irmão, fostes chamada à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então Cristo nos chamou à liberdade, para nos servirmos. Já vimos anteriormente: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E agora vemos aqui a palavra de Deus dizendo que nós temos que nos sujeitar pelo amor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aqui o homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Não tem como, irmão, se o marido está desta forma, baseado na palavra de Deus, baseado no fundamento que é o amor, com certeza essa mulher vai o reverenciar. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Porque diz em Efésios 5:33: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha, meu irmão, a pessoa no seu senso, se não estiver louco, ele jamais vai se maltratar, ele jamais vai se fazer mal a si próprio, pois é desta forma que a palavra de Deus diz: ame a sua própria mulher como a si mesmo. Então o marido que ama a sua esposa como a si mesmo, ela com certeza o reverencia como líder, como cabeça da casa. Essa postura, irmão, é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. É o papel da mulher, ela ajuda, ela coopera, significa que a esposa participa das decisões em família. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, não prossegue com opositora, ela não é opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, como é esta sujeição da mulher? Podemos dizer, você pode perguntar,
nesta oportunidade. Como é essa sujeição? Essa sujeição, irmão, denota no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Então essa sujeição é voluntária, como a igreja se submete a Cristo, voluntária em amor, com amor incondicional, com amor altruísta. Louvado seja o nome de Jesus. Então, resumindo, a síntese deste tópico: Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida a seu marido. Louvado seja o nome de Jesus. Então a esposa foi delegada a isso, e com certeza toda mulher de Deus que tem o marido, baseado nisto, baseado na palavra de Deus, e mesmo que ele não seja, mas ela se comporta desta forma, porque ela é uma verdadeira cristã. Então, irmãos, vamos entrar no nosso último tópico 3, que fala da conduta do crente como filho. Agora vamos ver a outra parte da família. Já falamos sobre o marido, falamos sobre a esposa, agora vamos falar sobre os filhos. E aí, irmãos, qual é a responsabilidade dos pais? Nós podemos ver Efésios 6, versículo 4, parte B, que diz claramente: mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a demonstração do Senhor é a responsabilidade dos pais. E aí podemos ver, irmãos, quando fala de doutrina, é a mesma coisa de que disciplina, significa orientação ou treinamento. Louvado seja o nome do Senhor. A demonstração quer dizer instrução ou advertência. Então isso, o pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A mãe deve instruir os seus filhos desta forma. Aí podemos ver, irmãos, aqui o que diz, os critérios desta educação estão na palavra de Deus. Não está no pai, não está na mãe, mas esses critérios para se governar a casa está na palavra de Deus, porque diz assim em Provérbios 22:6: educa a criança no caminho que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então é claramente a conduta aqui é baseado na palavra. A responsabilidade dos pais, da mulher, do marido, de educar os filhos na palavra de Deus. E aí, irmãos, esta educação ela tem que ser sem rigor excessivo ou posições injustas, porque se o pai e a mãe tratar desta forma com rigor excessivo ou com essa imposição injusta, traz revolta nos filhos, porque diz aqui em Efésios 6:4, parte A: e vós, pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver também, irmãos, que essa disciplina, este ensinamento é uma conduta, e aí nós vemos aqui esta conduta e essa disciplina gera nos filhos uma conduta requerida, como em Efésios 6:1, que diz claramente: vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui é a conduta requerida. Então o filho se submete ao pai e à mãe por sujeição ao amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 6:2, parte B, diz assim: porque tudo isto é justo. Então por que ele manda os filhos fazer isso? Ele complementa dizendo: porque é justo. A explicação para essa postura é categórica. O apóstolo Paulo diz: porque é justo os filhos ser obedientes aos pais. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E nós podemos ver, irmão, Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seu pai, É o que Deus deseja
louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. É o desejo de Deus para nós. Nós vemos também, irmãos, assim como os filhos devem obedecer e honrar seus pais, né? A palavra de Deus diz que eles devem obedecer e honrar. Vamos ver cada questão. O que é obedecer? O que é honrar seu pai? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para todo sempre. E ele diz aqui, né, Efésios 2, 6, 2, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, né? Então ele diz assim: logo, este obedecer significa o que, irmãos? O que os filhos, o que a palavra de Deus está dizendo para cada filho na obediência? Que deve cumprir o que é ordenado pelos pais. Louvado seja o nome do Senhor. Ter obediência. O que é honrar? O que a palavra de Deus no versículo que lemos, honrar, envolve amor. Louvado seja o nome do Senhor. Respeito, até mesmo o sustento em caso de necessidade. Então honrar é isto. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos, irmãos, estão com os pais. Essa obediência é devida. Depois, mas a honra é um dever para toda a vida, né? O filho deve honrar seu pai por toda a vida. E a obediência é enquanto está na tutela. Mas o filho inteligente, com certeza, jamais ele vai deixar. O filho que está baseado na palavra, o filho cristão, ele jamais vai deixar nem de obedecer o pai e nem de honrar. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então os filhos terão sua formação moral e espiritual, né, com base no modelo dos pais dentro da família, que abrange 3 dimensões da vida do filho. Nós vemos 3 dimensões, irmãos, que abrange a vida dos filhos. A primeira dimensão, alcança os filhos pela instrução. É dever dos pais instruir os seus filhos. Então esta é a primeira dimensão do pai e da mãe, é instruir os filhos. Esta segunda dimensão, nós podemos ver, irmãos, é a influência. O que é esta influência? O que fazemos diante e para os nossos filhos. É preciso que nós influenciamos eles. É preciso que nós mostremos a ele a palavra de Deus, a vida cristã, como nós nos comportamos. E a terceira dimensão, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, é a imagem, né? Os pais mostram para os filhos no dia a dia. É o testemunho, né? O que adianta nós sermos cristãos dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, que temos que ser muito mais ainda, tanto na igreja como em casa, para que os filhos olhem a nossa imagem e reflita a imagem de Deus, veja as características de Deus. Então esta imagem é muito importante, porque não adianta nós só instruirmos os nossos filhos, só nós tentarmos influenciar, se não tivermos uma imagem, um testemunho fixado em Cristo, para que nossos filhos vejam isto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é baseado nestas questões, e podemos ver aqui a síntese deste tópico para encerrar. Aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar, e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Louvado seja o nome do Senhor. A quem dera a sociedade vivesse, né? Mas a igreja de Cristo, ela tem que estar fundada nestes fundamentos, que é o amor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a conclusão para encerrarmos: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Já vimos aqui, né? O dever do homem. Qual é o dever do homem? Liderar o seu lar e amar sua esposa. Qual é o dever da esposa? Louvado seja o nome do Senhor. Honrar o seu marido, se sujeitar a ele em Cristo, em amor.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então o marido tem o dever de liderar e amar a esposa. E a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido, como falei anteriormente. E aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, desta forma, irmãos, nós vemos aqui todo o projeto de Deus para a família, num breve resumo desta lição, que você deve estudar, se aprofundar, buscar conhecimento, orar, pedir ao Espírito Santo que lhe instrua cada vez mais, porque aqui é um simples resumo desta lição, falando a respeito de algo, uma instituição primordial na sociedade, que é a família, até um país, se é um país equilibrado, é porque tem famílias equilibradas. Imagine na igreja, irmãos? Então, é a célula máter da sociedade, é a família. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Amém.